A aula de hoje vai ser dada pelo engenheiro Odinir Klein Júnior. O Odinir foi meu orientado de mestrado, é meu sócio no escritório, fez doutorado com Fernando Stuck, ele vai se apresentar um pouco melhor. E nós vamos, então, um dos temas de pesquisa dele foi exatamente a questão do fogo em pilares de concreto armado. Então, acho que nada melhor que ele para fazer essa aula para vocês. Estou aqui com vocês, Odinir Klein Júnior. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está presente aqui, bom dia também ao pessoal que acompanha remoto. Bom, então, como o professor Ricardo França introduziu, o meu nome é Odinir, eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e concluí o mestrado aqui na Escola Politécnica em 2011, com estudo na área de pilares de concreto em situação de incêndio, e doutorado em 2022, com estudo de efeitos de segunda ordem em pilares de concreto armado. Bom, então, eu gostaria de trazer para vocês hoje um apanhado que é importante, falando um pouco sobre segurança estrutural em situação de incêndio. É um tema de super importância, principalmente quando a gente está pensando em proteger vidas humanas. Esse é o nosso objetivo, criar condições para que não se percam vidas humanas nesse tipo de evento, né? Eventualmente pode até acontecer algum tipo de colapso e tal, mas o objetivo é a proteção da vida humana, sempre. Então, a nossa motivação são eventos desse tipo que a gente observa, mesmo com todo o aparato de proteção que tem hoje em dia, inspeções e tudo mais, ainda é, a gente ainda observa esse tipo de evento acontecendo. Então, é importante a gente criar condições mínimas de você garantir uma evacuação que não tenha perda de vidas. Esse é o objetivo. E para isso, então, a gente tem todo um aparato de normas e legislações que obrigam a gente a verificar as nossas estruturas também em situação de incêndio, além das verificações habituais da temperatura ambiente. Bom, eu gostaria só de começar mostrando aqui inicialmente parte de legislação. Então, a gente já tem, por exemplo, o decreto no estado de São Paulo que fala que edificações em áreas de risco, ou se ela tiver um risco de incêndio, precisa ser devidamente detalhada, analisada por um profissional técnico habilitado. E aqui a gente se insere também. Em relação às normas técnicas, então, a gente já tem um aparato de normas brasileiras a respeito desse tema. Então, a gente tem, por exemplo, a NBR 14432, que tem as exigências de resistência ao fogo dos elementos construtivos. Então, ela fala sobre, um aspecto geral, fala tanto da parte de estruturas, parte de elementos de vedação, entre outros, dizendo quais são os requisitos para esses elementos. E aí, para fazer verificações específicas, a gente tem normas específicas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a 14323, que é projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio, onde ela vai trazer todos os métodos e, enfim, procedimentos para fazer as verificações, para atender os tempos que a 14432 indicou, e uma que faz parte bastante do meu dia a dia, principalmente na área de estruturas de concreto armado, que é NBR 15.200, que é projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. E essa a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo ao longo dessa aula. No entanto, no estado de São Paulo, a gente tem as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, sendo que uma das mais importantes, uma referência para a gente, é a instrução técnica número 8, onde ela traz vários requisitos muito inspirados, ou talvez copiados, mas muito inspirados na 14432, só que ela amplia esses requisitos e detalha um pouco mais. Então, na prática, ela já vem sendo usada em vários locais do Brasil, ela é válida já em várias capitais, em vários estados, e na prática ela acaba substituindo o 14432. Bom, além disso, a gente tem também todo um aparato de normas estrangeiras. Aqui eu mostro o Eurocode 2, parte 1.2, que é o mais conhecido, e essa parte do Eurocode ela serviu inclusive de base para a confecção da norma NBR 15.200, a norma brasileira.
E essas normas estrangeiras, elas podem inclusive ser usadas quando as normas brasileiras forem omissas em determinado assunto. Então, não tem problema nenhum que se use normas estrangeiras quando as normas brasileiras não cubram as situações, enfim, que se prevê. Por exemplo, algum tempo de incêndio não coberto pela brasileira, mas que é coberto por uma estrangeira, então pode usar as normas estrangeiras. Bom, aqui eu gostaria de mostrar um pouco como que acontece o incêndio, tá? Então, aqui a gente tem uma curva que relaciona o tempo, a temperatura dos gases, e a gente tem, então, uma fase inicial, onde o incêndio está iniciando e começando a ignição dos elementos dentro do compartimento de incêndio, onde a gente tem basicamente fumaça, mas não tem um incêndio generalizado. Então, nessa fase é onde entram os métodos de controle ativos de incêndio. Então, uma brigada, uma evacuação, sprinkler, é nesse momento que eles têm condições de atuar, esses elementos, enquanto ainda não tem o incêndio generalizado. À medida que esse incêndio ele vai se propagando, a gente tem um evento chamado de flashover, que é quando todos os elementos possíveis de entrar em combustão dentro de um compartimento estão em combustão. E aí, a partir desse momento que tudo entrou em combustão, os métodos de controle ativo já não funcionam mais. Eles já são ineficientes. Então, por exemplo, não adianta chamar um bombeiro para tentar apagar quando tudo já está em incêndio generalizado. Tanto que muitas vezes os bombeiros até vêm e atuam nessa área, mas até por uma questão psicológica das pessoas, de ver que está fazendo alguma coisa, mas para o incêndio em si, infelizmente, já não é mais efetivo. E aí, nessa fase que tudo já entrou em ignição, a gente observa uma rápida elevação da temperatura até chegar a um ponto máximo, e é nessa parte que resta a última alternativa para a gente, que é a proteção estrutural. A estrutura que, então, precisa ser competente por um determinado período para permitir evacuação. Depois disso, fase de resfriamento. Quando tudo já entrou em combustão, fase de resfriamento. Bom, para fazer as nossas contas, a gente precisa modelar um incêndio. Precisa ter algum jeito de você ter uma relação entre o tempo e a temperatura. Então, uma das curvas de incêndio mais conhecidas é a curva de incêndio padrão ISO 834, que está sendo apresentada aqui. Essa é a aparência dela, o gráfico dela. Essa curva é adequada para incêndios em edificações. Então, existem outras curvas, por exemplo, mais adequadas para outros tipos de incêndio, por exemplo, incêndios em túneis rodoviários, incêndios que são causados por hidrocarbonetos, que são, enfim, é outro tipo de material, é outro tipo de incêndio que a temperatura se eleva muito mais rapidamente do que o incêndio padrão, ou seja, um incêndio que acontece, por exemplo, no ambiente residencial, uma edificação comercial, coisas do tipo, tá? E o que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte, vejam, aqui a gente tem curva do incêndio padrão, plotada em cima de curvas de incêndios reais, medição de incêndios reais que foram gerados. E a gente observa, bom, que os incêndios reais eles têm mais ou menos a aparência que eu mostrei anteriormente, ou seja, eles têm uma elevação de temperatura e um decréscimo. E o incêndio padrão, ele só cresce. E mais, ele fica totalmente fora dessas curvas aqui do incêndio real. Então, isso à primeira vista pode parecer estranho, né? Mas ele é escolhido essa curva de incêndio padrão ela existe para você conseguir, de alguma forma, padronizar os requisitos entre laboratórios. Então, quando você fala no incêndio de 60 minutos, você está se referindo aos 60 minutos da curva de incêndio padrão. 120 da curva de incêndio padrão. E aí, como que uma coisa se relaciona com a outra? Como que o incêndio padrão se relaciona com o incêndio real? Então, é um consenso entre a sociedade de você escolher para determinados edifícios determinados tempos dessa curva de incêndio padrão numa tentativa de você ter uma equivalência de severidade disso. Então, você imagina que um edifício mais alto ou mais densamente ocupado ou com uma maior carga de incêndio, ele tem que ter alguma exigência mais severa do que um edifício mais baixo, com uma menor carga de incêndio. Então, é feita uma equivalência de severidade. E isso é feito por consenso da sociedade, tá? Essa é a equivalência. Bom, aqui
eu gostaria de dar uma explicação sobre o que é o TRRF, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, que é uma coisa, é um número que a gente usa demais no dia a dia de projetos, nesse dia a dia de verificação de estruturas em situação de incêndio. Então, o TRRF, ele é um tempo fictício, é relacionado à curva de incêndio padrão, que foi criada e utilizada pelos laboratórios para você padronizar as exigências de resistência ao fogo. Por que isso? Porque os incêndios possuem, então, aquela elevada variabilidade, cada incêndio é diferente, então você precisa de uma forma de padronizar, que é via curva do incêndio padrão. Só que é muito importante a gente ter em mente o seguinte, esse tempo, ele é fictício, ou seja, não quer dizer que se eu projetei um edifício para um TRRF de 90 minutos, que ele tem a obrigação de parar de pé por 90 minutos de incêndio. Não é exatamente isso. A gente só está querendo dar um certo nível de proteção para aquele edifício, para que ele consiga ser evacuado. E aí, depois desse tempo, inclusive, podem até acontecer colapsos, tá? Então, não é pecado nenhum um edifício colapsar. Então, se houve a possibilidade de ter evacuação e salvar todas as pessoas, pode ser considerado que deu tudo certo e que foi um sucesso. Esse é o nosso grande objetivo. Bom, e como são definidos os valores do TRRF? Esses valores, eles são valores tabelados e eles são em função do uso e da altura da edificação. A primeira origem deles, que a gente verifica, é na NBR 14432, de 2001, que eu mencionei, que é meio que a norma-mãe das relativas exigências de resistência ao fogo. Mas, na prática, se usa também bastante a IT-08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, última atualização de 2019, que ela basicamente traz os mesmos valores da NBR 14432, mas ela amplia para casos adicionais e tem mais uma série de requisitos, de explicações. Então, na prática, o que a gente acaba usando é a IT-08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ela está em vigor em boa parte do Brasil, tá? Então, como ela tem esses requisitos adicionais, ela acaba sendo bastante utilizada. Até porque tem muitas cidades que não têm uma legislação própria e que elas acabam considerando, com toda a razão, a legislação do Estado de São Paulo e as instruções técnicas como suficientemente boas e já, inclusive, remetem, falam, olha, usa o de São Paulo que está disponível e é suficiente. Aqui eu gostaria, então, de mostrar um exemplo dessas tabelas, como que se define o TRRF. Então, aqui eu peguei um pedaço da tabela do anexo da IT-08, então, para mostrar que basicamente é assim, ó, eu seleciono o uso da edificação, aqui eu trouxe os mais comuns, então, residencial, hospedagem, que é hotéis, comercial varejista, serviços profissionais, que seriam os nossos edifícios comerciais, mas tem vários outros, tá? Lá para baixo. Então, basicamente, é o uso e a altura da edificação. Sabendo o uso e a altura, vai sair um TRRF, um tempo requerido de resistência ao fogo. Então, aqui a gente vê, claro, edifícios mais baixos, tempos menores, mais altos, tempos maiores, e se for um edifício que tem uma importância um pouco maior, por exemplo, um hospital, alguma coisa assim, ele vai tendo exigências maiores ainda, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Que edificações com mais de 30 metros de altura, a partir de 30 metros de altura, já possuem um TRRF igual de no mínimo 120 minutos, tá? Ou seja, já é um valor elevado, e 30 metros de altura é muito pouco, pega quase todas as nossas edificações. Qualquer prédio convencional já vai meio que automaticamente cair na faixa dos 120 minutos. E eu gostaria de esclarecer também o que é a altura da edificação. A altura da edificação é a distância entre o último piso ocupado, por exemplo, o último apartamento ou o último pavimento, que seja um apartamento duplex, coisas desse tipo, o último pavimento ocupado e a saída da edificação, que é a rota de fuga. Tá? Então, usualmente é o último apartamento até o térreo, mas pode variar, podem ser outros pavimentos. Tem a ver com a fuga das pessoas, é ali que a gente está pensando. Tá? Esse é o nosso foco. Bom, e quando... bom, vocês viram, então, que aquela tabela é muito simplificada. É somente uso e altura da edificação. Mas, na edificação, a gente pode ter outros atenuantes para a questão do incêndio. Então, a gente pode ter brigada de incêndio, a gente pode ter sprinkler, pode ter vários métodos de proteção que vão dar uma atenuada nesse TRRF.
Então, nesse tempo requerido. Então, a gente consegue, de alguma forma, tendo mais informações, você consegue reduzir esse tempo requerido de resistência ao fogo. Para isso, a gente tem o método do tempo equivalente, que ele é basicamente uma fórmula que você preenche, enfim, cada um desses itens tem um significado, e a partir disso você vai obter um tempo em minutos, e se ele for menor aos tempos das tabelas, você pode reduzir os tempos das tabelas em até 30 minutos. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro para a gente. É usual a gente ter um edifício que pela tabela é 120 minutos, depois você entra nessa fórmula do método do tempo equivalente e o resultado dá 70. Então, pela norma, como ela permite uma redução de até 30, a gente consegue, então, projetar o edifício com 90 minutos, fazer o encaixe dele em 90 minutos. É a redução máxima que a norma permite. Então, nessa formulinha, entra uma parcela relativa à carga de incêndio, que tem a ver com o uso da edificação. Então, se ela é diferente um edifício residencial de uma edificação que vai ter uma área de estoque de materiais que pegam fogo, ou, por exemplo, uma área de estoque de papel vai ser muito pior do que um edifício residencial que pode ter muito pouco menos coisas para queimar, que entra os métodos de proteção ativa, então tem um coeficiente que vai levar em consideração a presença de sprinkler, de brigada contra incêndio, de outras coisas. Entra uma parcela relativa ao risco de ativação do incêndio, que também está ligado ao tipo de uso da edificação, se é um lugar que tem fogo, que não tem fogo, enfim, que tem um risco maior daquela carga de incêndio entrar em combustão, e também entra uma parcela relativo à ventilação e altura do compartimento, porque quanto mais ventilado tiver aquele compartimento de incêndio, mais rápido vai conseguir se desenvolver o fogo, ele vai ter mais oxigênio, vai conseguir se desenvolver mais rapidamente. Então, essa é a explicação do método do tempo equivalente. Bom, o que a gente observa na prática é o seguinte: a maioria dos projetos, a gente consegue ter TRF reduzido. Então, projetos assim, um edifício bem padrãozinho, num ambiente urbano, é quase certo, é quase certeza que a gente consegue fazer essa redução, sem grandes dificuldades. No entanto, uma coisa super importante a respeito desses relatórios é que a análise que é feita dele ela envolve uma questão mais ampla da edificação. Então, você envolve não somente questões relativas à estrutura, mas também questões relativas à arquitetura da edificação, porque você quer, por exemplo, não somente lá definir um tempo, mas você quer evitar, por exemplo, que aquele incêndio se propague para o andar de cima, se propague para as laterais. Eu não quero que aquele incêndio se propague para o prédio vizinho. Então, tem uma série de requisitos e afastamentos e nuances ali que somente um profissional habilitado é capaz de ter essa visão do todo e encaixar isso nesse método do tempo equivalente, mas também na questão da proteção da edificação contra incêndio como um todo. Tá? Então, esse profissional habilitado, ele precisa anexar essa verificação do método equivalente aos documentos de aprovação de corpo de bombeiros, né? E se esse relatório não for feito, eventualmente o cliente, enfim, a construtora não quer fazer o relatório, tem que considerar, então, os tempos das tabelas, tá? E a estrutura precisa ser verificada para o tempo, o TRRF das tabelas, no mínimo. Bom, aqui eu só gostaria de mostrar, então, como que a gente pensa um incêndio em edificação. A gente sempre pensa em tentar compartimentar esse incêndio, ou seja, tentar isolar. A gente quer que esse incêndio, caso ocorra num compartimento, que ele não se propague nem para as laterais e nem para cima nem para baixo. Então, a estrutura entra muito nessa questão de você não deixar ele se propagar, por exemplo, para cima, só que laterais também envolve, por exemplo, vedações, outros sistemas, né? Então, daí que entra a visão do todo, tá? Quando a gente está falando de compartimento de incêndio, não necessariamente é somente um cômodo, tá? É bem comum que o nosso compartimento de incêndio para fins de cálculo seja um andar inteiro de uma edificação. Por que eu falo isso? Por exemplo, se a gente quiser que o incêndio seja compartimentado dentro de um apartamento, aquele apartamento ele tem que ser todo compartimentado também. Então, todas as alvenarias em torno dele, a porta dele teria que ser corta-fogo. Então, isso são coisas que, obviamente, não são usuais, né? Então, o pavimento como um todo, normalmente é considerado como um compartimento para fins de cálculo e tratamento dessa segurança contra incêndio.
Bem, em relação agora, entrando especificamente em relação ao projeto estrutural, o que os nossos elementos precisam atender? Eles precisam atender um requisito de isolamento com relação ao incêndio, ou seja, eu não posso deixar o piso de cima esquentar tanto ao ponto dos materiais lá em cima entrarem em combustão. A gente quer ter o requisito de estanqueidade, ou seja, eu não quero deixar o piso ou o elemento rachar ao ponto de deixar uma chama passar para o pavimento de cima. E o requisito de estabilidade, que é eu garantir a resistência, a capacidade portante dos elementos por um determinado período, para garantir a estabilidade do edifício e permitir a edificação. Como que a gente consegue isso? Os requisitos de isolamento e estanqueidade, a gente consegue principalmente via garantindo espessuras mínimas dos elementos. Por exemplo, espessuras mínimas de laje, eu vou mostrar daqui a pouco. E a parte de estabilidade, que é a verificação da capacidade portante dos elementos, a gente calcula o tempo de resistência ao fogo dos elementos estruturais. Existem vários métodos, a gente já vai passar por eles. E, para os nossos cálculos, a gente sempre considera que o aquecimento ele vem de baixo para cima. Então, a gente sempre está pensando no teto, está pensando nas lajes, está pensando nas vigas. A gente sempre considera que o calor está atuando do piso para cima, então o piso não tem problema, não precisa ser verificado a priori, né? E a gente está preocupado com o teto e também, claro, obviamente, os pilares, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o isolamento e estanqueidade. Então, como que a norma trata isso? Trata por meio de altura mínima de elementos. Então, para determinado TRRF, em função do tipo estrutural, do tipo de laje, ela dá alturas mínimas dessas lajes, tá? Então, por exemplo, situações bem corriqueiras no nosso dia a dia, TRFs de 90 a 120 minutos, a gente tem tipicamente esse tipo de espessura para lajes convencionais. Se forem lajes cogumelo, como aí podem entrar outros efeitos, efeito de punção e tal, aí já começa a gente ter espessuras maiores. E lajes nervuradas são basicamente as mesmas espessuras das lajes convencionais. No entanto, é possível considerar revestimentos que estejam sobre essas lajes como participantes dessa altura mínima para garantir isolamento e estanqueidade. Então, essa consideração do revestimento ela é dada no Eurocode 2, na parte 1.2, que é relativo ao incêndio. E para você considerar o revestimento, ele tem que ser incombustível. Os revestimentos têm que ser incombustíveis. Então, a norma apresenta duas situações. Eu posso ter direto a laje de concreto com o revestimento incombustível em cima dele, tá? Então, eu somo essas duas espessuras para ter aquela altura. Então, no caso, quando a gente tem contrapiso acústico, tá? Sistema de contrapiso acústico, esse material aqui no meio, que é o isolante acústico, ele pode até ser combustível, mas mesmo assim eu consigo somar o revestimento que está em cima dele. Tá? Então, é sempre a soma do H1 mais H2, do elemento 1 mais o elemento 2. Então, a gente consegue tirar proveito e a gente tem usado isso em situações práticas. Tá? Bom, como que é a ação devido a um incêndio? A ação devido a um incêndio, então, nós temos uma combinação de carregamentos do estado limite último excepcional, que é usado para verificação das peças em situação de incêndio, e também a gente tem que avaliar como que está a distribuição de temperaturas dentro dos elementos, porque ela degrada a resistência do aço do concreto. Juntando isso, a gente consegue fazer, juntando esses dois, em combinação mais uma degradação de resistências, a gente consegue fazer verificações relativas à capacidade portante dos elementos, né? Em relação a dilatações dos elementos por causa de expansão térmica, como a rigidez das peças diminui muito, as peças conseguem ter uma grande capacidade de adaptação. Então, elas admitem grandes deformações, grandes deslocamentos. Então, esses efeitos, eles podem ser desprezados. A norma permite a gente desprezar. Até mesmo porque existe uma grande dúvida. É muito difícil você implementar isso em situações práticas. Tá? É muito difícil você modelar essas expansões e fazer uma avaliação precisa disso. Mesmo pesquisas ainda é uma coisa bastante... É muito trabalhoso você conseguir chegar em conclusões genéricas para aplicação no dia a dia. Tá? Então, a gente recai
nessa redução de rigidez das peças para dizer, olha, ela vai se adaptar e, portanto, acaba não sendo um problema. Essa combinação de estado limite último excepcional ela é dada pela norma, então a gente tem uma parcela de cargas permanentes, uma parcela de cargas excepcionais, que seria essa dilatação térmica que a gente pode simplesmente excluir, e uma parcela das cargas variáveis, tá? Só que nas cargas variáveis, esse coeficiente, o fator psi2, ele é zero para vento, tá? Para vento, ele é zero. Então, a gente, na situação de incêndio, não tem vento na combinação. Então, trazendo, então, só para ilustrar uma situação bastante usual de edificações de concreto armado, a gente tem 1,2 de peso próprio, 1,2 de permanente e 0,7 do psi2 das cargas variáveis. Então, os casos mais corriqueiros que a gente tem no dia a dia é esse 0,7 de psi2 virar 0,21 das variáveis para edificações residenciais e 0,28 das variáveis para edificações comerciais. Bom, a gente consegue tratar as forças devidas ao incêndio da seguinte forma: a gente consegue fazer uma relação entre as forças em situação de incêndio com eta de incêndio e relacionar a temperatura ambiente. O que seria esse eta, então? Seria pegar a parcela, desculpa, essa combinação de carregamentos em situação de incêndio, dividindo pela combinação em temperatura ambiente, tá? E a gente consegue pegar essa parcela aqui, ó, que é a parcela das forças variáveis em relação à parcela das forças permanentes, e relacionar uma com a outra e plotar o eta do incêndio, esse eta do incêndio, em função dessa relação de cargas. Então, a gente verifica que, usualmente, então ela começa aqui em valores da ordem de 0,85 e vai caindo rapidamente, essa parcela do eta, tá? Então, a gente pode dizer que situações de edifícios usuais, tá? A gente está muito próximo dessa faixa do 0,5, tá? A gente está aqui nesse entorno, tá? Não é exatamente 0,5, mas a gente tá nessa faixa aqui, ó, dessa relação. Então, a norma permite, como uma hipótese simplificadora, digamos assim, putz, não consigo calcular, ou eu preciso fazer uma avaliação muito rápida, preciso ter algum número em mãos para saber quanto que é essa força em situação de incêndio. A norma admite que se use o valor de 0,7, um valor típico de 0,7. Então, a gente admite que as forças em incêndio podem ser tomadas como 70% das forças à temperatura ambiente, tá? E vejam que essa hipótese ela é bastante razoável, ela fica usualmente a favor da segurança para as nossas situações usuais. Bom, então, aliado à combinação de carregamento, agora a gente precisa entender o que acontece com a temperatura nos elementos. Então, é possível fazer análises térmicas diretamente, tá, por meio de softwares e tal, mas é possível tabelar essas análises. Elas podem ficar, elas são tabeladas, inclusive, por meio de gráficos, tem disponível em normas técnicas e na literatura. Então, aqui eu gostaria de mostrar um exemplo que foi feito para uma laje, com espessura de 20 centímetros. Esse daqui é um gráfico que está no Eurocode, inclusive. Uma laje com 20 centímetros com aquecimento por baixo. Então, aqui a gente tem um perfil, as temperaturas, e a gente tem a distância da face exposta ao fogo. Então, a distância em relação à face exposta ao fogo. Então, a gente verifica qual é a temperatura a 1 centímetro, 2, 3, 4, para dentro da laje, em função dos tempos de exposição ao fogo. Então, por exemplo, pegando um exemplinho aqui, a gente consegue ver, por exemplo, a 4 centímetros de profundidade dessa laje de espessura 20, se tiver um incêndio de 90 minutos, curva do incêndio padrão, essa laje lá dentro vai estar com uma temperatura de 400 graus. Então, essa é a temperatura que vai ser usada para cálculo do concreto, da resistência do aço, tudo mais, naquela faixa. Nas outras faixas, outras temperaturas e outras resistências. Esses diagramas eles existem também para vigas. A viga é um problema mais complexo porque ele tem fogo atuando tanto na parte de baixo, se ela estiver desprotegida, quanto na lateral. Então, acaba dando esse efeito do canto, que acaba sendo mais severo do que o caso das lajes. Tá? Então, aqui eu trouxe só 2 exemplos do Eurocode,
que são vigas 30 por 60, eles apresentam meia viga, tá? Para economia de espaço, então apresenta até o eixo da viga, para 150, e aqui os perfis de temperatura, para 90 minutos e para 120 minutos. Vamos dar uma olhadinha em o que acontece, então, por exemplo, com barras de aço que a gente pode ter ali dentro. Então, nós temos aqui as barras que estão nos cantos. Eu coloquei uma barra no canto aqui, tá? Por exemplo, a 4 e 4 centímetros. A 90 minutos, ela está numa temperatura de aproximadamente 600 graus. Se passa para 120 minutos, ela vai para 700 graus, mais ou menos. Se eu coloco essa barra no meio da viga, no eixo da viga, ela já não é mais tão afetada por esse efeito do canto, que está sendo aquecido pelas duas faces. Então, a temperatura se reduz significativamente. Uma barra colocada aqui no meio de uma viga, veja, nem é tão longe assim, mas o concreto já consegue proteger muito mais, tá? Então, ela já vai para 400 graus, um pouquinho mais de 400 graus. Se ela ficar para cima, por exemplo, barras em segunda camada, mais protegidas ainda. Então, a gente usa isso como estratégia, inclusive em situações de projeto, é reposicionar barras para elas ficarem em situações mais favoráveis e você conseguir fazer passar, né? Fazer as validações necessárias. E o que acontece com os materiais? Bom, então, eu tenho as combinações de carregamento, eu tenho as reduções, eu tenho os perfis de temperatura, agora eu preciso ver o que acontece com os materiais. Esse gráfico aqui, ele relaciona a resistência do concreto em relação à temperatura dele. Então, a temperatura ambiente, né, ele começa com resistência 1, e à medida que vai tendo aquecimento, eles vão, essa temperatura vai sendo reduzida. Existe uma variação em função do tipo de agregado que se usa, então agregados calcários sofrem menos, né? Concretos feitos com agregados calcários sofrem menos do que os feitos com agregados silicosos, tá? Mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção para... Opa, desculpa. É isso aí, tá. Sim, posso fazer uma... Isso é Por favor. exposição do quanto tempo? Tem a ver com... E que tamanho de prova? Isso tem a ver... Bom, sim, foram feitos ensaios com corpo de prova, mas tem a ver com a temperatura atingida pelo concreto no momento de ensaio. Você consegue fazer um ensaio com carga. Eu não sei se esses ensaios têm sido feitos recentes. Você faz um corpo de prova onde admite que ele chegou nessa temperatura exatamente, dentro de forno, com aplicação de carga, e aí você consegue medir essa resistência. As curvas de tensão de deformação do concreto, só para que a gente consiga ilustrar, isso é o que acontece em função do aumento de temperatura com essas curvas aqui. Esses daqui são os modelos que estão tanto na norma europeia quanto na norma brasileira, são iguais, né? Mas aqui a gente vê o desabamento desses diagramas de tensão-deformação em função das temperaturas. Então, ele atinge um pico de resistência, que está lá no 1, né, a temperatura ambiente, e depois ele vem desabando. Então, esses picos aqui é o que a gente viu no gráfico anterior. Né? São essa redução de resistência, são esses picos aqui dos diagramas tensão-deformação do concreto. E o aço? O aço CA50, em função da temperatura, ele pode ter dois tipos de queda de resistência. Se ele estiver tracionado, se for um aço tracionado, por exemplo, vigas e lajes, ele vai ter esse perfil de redução de resistência. Então, até por volta de 400 graus, não reduz a resistência, e depois a resistência desaba. Então, vocês podem notar que, às vezes, uma pequena variação de temperatura ela pode ter um efeito muito forte, muito significativo na redução de resistência. Por isso que a gente fica tão preocupado de, às vezes, colocar a barrinha para o lado, colocar ela para outra posição, porque o efeito que a gente consegue é muito significativo, né? É muito significativo. Se a gente tiver essa armadura comprimida, que é o caso usual de pilares e também de vigas e lajes, né? Pode acontecer também a armadura comprimida, a queda é ainda mais acentuada. O aço já começa a sentir essa redução de resistências para temperaturas menores. Tá?
Então, só fazendo um exercíciozinho aqui, só para a gente dar uma olhada. Vejam, temperaturas de 500 graus, que não é tão difícil assim de ser atingido numa boa parte do elemento, tá? Em relação ao aço, se ele estiver tracionado, dá para considerar que ele ainda tem 80% da resistência. Se ele estiver comprimido, 60%, tá? Então, só para ilustrar o que acontece. E quando o concreto, quando a região ali do entorno das barras começa a chegar nessas temperaturas aqui ao redor de 700, 800 graus, aí aí a resistência já praticamente acabou. Né? Já não sobra mais nada. E é muito rápido, né? Curvas tensão deformação do aço. Aqui também a gente tem os modelos que estão nas normas. Então é um pouco mais simples do que do concreto, mas a gente também vê então que esses platôs eles vão reduzindo drasticamente, tá? Em função da temperatura. Bom, vamos entrar então nos métodos de avaliação das estruturas em situação de incêndio presentes nas normas técnicas. As normas apresentam basicamente 4 caminhos para a gente fazer as verificações, que são métodos tabulares, que é por meio de, enfim, tabelas, eu já vou mostrar, métodos simplificados, métodos avançados, que normalmente envolvem simulações em softwares específicos, né? E ensaios no laboratório. E a norma permite verificar as peças adotando qualquer um dos métodos. Pode-se escolher qualquer um. Passou por um método, considera-se aprovado, tá? Então, dali que a gente pode, por exemplo, adotar estratégias de tentar aprovar as peças mais fáceis com métodos mais simples. Às vezes até o próprio software já verifica e aprova para a gente, né? E as peças mais complexas a gente vai progredindo no nível de análise para conseguir fazer a verificação adequada. Bom, os métodos tabulares, que são a verificação das nossas tabelas, eles são métodos simples, de fácil aplicação, porque basta consultar uma tabelinha, e você somente respeita dimensões mínimas de elementos. Dimensões mínimas e posição de barras de elementos. Isso é isso. E não precisa verificar mais nada, tá? No entanto, ele é um método bastante limitado, ele vai ter um campo de aplicação, ele não vai servir para todas as situações, e por ser uma tabela com poucas informações, então eles têm esse campo de validade, né? E os resultados são, via de regra, antieconômicos. Se você comparar vários métodos, o tabular sempre vai dar mais a favor da segurança, só que ele pode ser mais antieconômico. Só que mesmo assim ele tem a utilidade dele, porque caso simples você consegue aprovar rapidamente, sem fazer grandes simulações, não perder muito tempo, né? Por exemplo, aqui eu vou trazer só alguns exemplos para ilustrar. Então a gente tem, por exemplo, aqui, como verifica lajes. Então uma laje simplesmente apoiada, eu tenho o tempo requerido de resistência ao fogo, alguns minutos. Eu tenho as espessuras mínimas para a função corta-fogo. E aí eu preciso verificar a posição C1. Esse C1, o que ele é? Ele é a posição da armadura em relação à face aquecida da laje, ou seja, em relação à face inferior da laje. Tá? Então, se eu respeitar a espessura da laje e a posição da armadura, está automaticamente verificado. Tá? Está automaticamente verificado para as lajes. E é só isso. Método tabular. Bom, além disso, a gente tem outras tabelas, por exemplo, aqui para vigas. Então, essa tabela ela foi calibrada, foi verificada para aquela relação entre as forças de incêndio, sendo 70% das forças em temperatura ambiente, da combinação em temperatura ambiente, e para fogo, usualmente em 3 faces, que você tem uma viga no ambiente, usualmente são as 3 faces dela, a inferior e as laterais, que estão sofrendo a atuação do incêndio. E mesma coisa, a gente tem uma combinação de larguras mínimas dessa viga e a posição da armadura. Essa posição C1 da armadura, que ela é tanto em relação à face inferior, quanto em relação à lateral do elemento, que os dois estão sendo atingidos estão sendo aquecidos, né? Então, mesma coisa, respeitando essas dimensões, verificado está, tá? Ainda, se você estiver trabalhando com vigas e lajes contínuas, a gente consegue tirar proveito da continuidade para fazer um reequilíbrio de esforços e, assim, conseguir favorecer as nossas verificações. Então,
A norma exige que, para vigas com tempo requerido de resistência ao fogo de 90 minutos ou mais, a gente tenha que estender a armadura negativa com uma certa distância mínima, para dar uma proteção para esse vão aqui, o meio do vão que vai sofrer mais. Então, a ideia é, como as armaduras negativas da viga, as armaduras superiores, vão estar mais protegidas contra o fogo, porque talvez elas estejam até mergulhadas na região de laje, às vezes elas nem perdem resistência, elas ainda ficam com uma temperatura que fica com a resistência íntegra ainda, né? Então a gente tira proveito disso para meio que pendurar a viga, pendurar os esforços, usando todo o potencial de momento que a gente tem do negativo, e aí consigo subir, no caso, por meio de equilíbrio, subir esse momento positivo no meio do vão, favorecendo a minha verificação, tá? E esse reequilíbrio de momentos, ele é admitido pelas normas técnicas, tá? Porque em situação de incêndio são admissíveis grandes deformações, grandes flechas, grandes deslocamentos. Ninguém está preocupado se a viga deformou mais ou menos. Eu quero segurança, eu quero proteção. Eu não quero nada estético naquele momento catastrófico, né? Bom, então aqui, ó, só para ilustrar, esse daqui é um perfil de temperaturas de uma viga usual, uma viga seção T, só para a gente verificar, olha, as barras que estão lá embaixo no momento positivo, e que os momentos podem até, pelo menos duas vão ficar nos cantos, né? Elas estão mais afetadas pelas temperaturas, enquanto que as barras lá em cima, até com proteção da própria lateral da viga e da laje, elas ficam numa região muito mais fria, muito mais favorável. Então, é desse tipo de situação que a gente se aproveita no dia a dia de projeto, tá? Então, só ilustrando o que eu falei dessa redistribuição de momentos, tá? Então, por exemplo, imaginamos que a gente tem uma viga contínua projetada à temperatura ambiente, mas que tem um diagrama, por exemplo, com essa forma. A gente não vai se ater a valores, é a questão do conceito. Tem mais ou menos com essa forma. Em situação de incêndio, então eu consigo tirar proveito do máximo momento negativo que eu consigo e eu só penduro o diagrama de momentos aqui, obviamente garantindo equilíbrio para subir momento positivo, poder ter menor dependência desse momento positivo e favorecer a minha verificação. Mas, sempre lembrando, tem que garantir equilíbrio, tá? Esse é o jeito, por exemplo, que o Eurocode apresenta essa verificação. Então, ele admite que a gente tem momentos negativos aqui, pendurou o momento positivo, garantindo equilíbrio, e ok, eles podem ter valores diferentes e tal, dependendo da quantidade de armadura, das dimensões das peças, mas essa é a condição. Ainda, é possível considerar a atuação de revestimentos, a participação de revestimentos nessa proteção das barras, ou seja, nessa distância C1, tá? Então, a norma permite que a argamassa de cal e areia, você consegue considerar a espessura delas, desde que você considere que ela tem 67%, ou seja, 2/3 da eficiência em relação ao concreto. E se for uma argamassa de cimento e areia, é considerada que ela tem a mesma eficiência do concreto. E existem materiais melhores ainda. Então, você pode contar com gesso, pode contar com vermiculita, pode contar com alguma aplicação de alguma fibra que seja resistente ao fogo e que às vezes tem uma resistência até superior ao concreto, mas não existem valores definidos para isso. Então, precisa fazer uma comprovação por meio de ensaios. E o que eu gostaria de alertar a respeito desses materiais que, num primeiro momento, eles são muito bons, é a questão de aderência. Eles só vão funcionar se a aderência estiver garantida, tá? Então, no próprio ensaio, isso já tem que ser verificado, vai ter que criar todo um procedimento de aplicação desse material para garantir que, no momento do incêndio, aquele material fique aderido e garanta a proteção que eu contei com ela. Tá? Então, é possível considerar revestimentos como proteção adicional. Continuando ainda nos métodos tabulares, as normas apresentam uma infinidade de tabelas para fazer essas verificações, onde a gente entra com as dimensões dos pilares, taxas de armadura, excentricidade do carregamento, tá? E também comprimento do lance e também intensidade do carregamento. Intensidade do carregamento, por meio do parâmetro NI. Então, entrando com todos esses dados de pilares, chegamos em tabelas também onde você tem dimensões mínimas dos pilares e o C1 das armaduras, para serem atendidos por meio de tabelas, tá?
Para situações mais severas, no caso, por exemplo, maiores tempos requeridos de resistência ao fogo, TRRF, e maiores intensidades de carregamento, a norma não consegue lidar, nem consegue atender por meio das tabelas, então é requerido uma análise específica se tiver esse tipo de situação. Tá? Então, maiores intensidades de carregamento, maiores TRRFs. Tá? E, usualmente, para pilares, se considera a atuação do fogo nas 4 faces, a não ser que sejam situações, por exemplo, um pilar de uma fachada de uma edificação, você consegue ter atuação em menos faces. Pelo menos uma vai estar voltada para fora do edifício, não vai estar com a atuação do fogo. Então, existem outras tabelas para cobrir esse tipo de situação. Só mostrando o que a gente considera como comprimento de pilar em situação de incêndio. Aqui a gente tem, por exemplo, 2 andares de edificação, só mostrando um andar intermediário e um andar último andar, né? Esse incêndio aqui que a gente colocou não é necessariamente simultâneo, tá? Normalmente ele vai acontecer ou em um lugar ou em outro, mas é só para exemplificar do seguinte, que a temperatura ambiente, normalmente a gente considera o comprimento do lance para fins de cálculo como sendo do eixo de um pavimento até o eixo do outro pavimento. Pode ser o eixo das lajes, o eixo das vigas, mas considera esse comprimento ali, para cálculos em temperatura ambiente. Em situação de incêndio, considera-se que os pavimentos frios atuam como uma restrição para o lance onde o pilar vai estar aquecido. Então, é quase como se fosse um engastamento. Tá? Quase como se fosse um engastamento. Então, isso permite que lances intermediários a gente considere metade da altura do que seria considerada a temperatura ambiente, e para últimos lances, 70% da altura. Tá? Bom, prosseguindo para os métodos, então a gente já deu uma passada pelos métodos tabulares. Um outro método que é conhecido também proposto pelo Eurocode é o método da isoterma de 500 graus, onde a ideia dele é o seguinte: você pega uma peça, por exemplo, aqui temos uma viga, e pega o perfil de temperatura delas para determinado TRRF. Então, por exemplo, 90 minutos. Identifica-se a linha dos 500 graus, que define a região onde está a 500 graus. O concreto que estiver para fora dessa linha vai estar mais quente do que 500 graus. Então, a gente despreza. Simplesmente tira do cálculo. Tá? O concreto que está com uma temperatura superior a 500 graus. O concreto que estiver com uma temperatura inferior a 500 graus, a gente considera ele nos cálculos a temperatura ambiente. Nem preciso ficar estudando a redução de temperaturas dele. Considera-se a temperatura ambiente. E as barras, aí para elas considera a temperatura real e a redução de resistência real. Tá? Então a gente só vai se preocupar pontualmente com as barras. E o concreto consegue dar uma simplificada. Esse método ele é proposto pelo Eurocode, e para vigas, elementos sublimites da flexão simples, funciona muito bem. Tá? Entrando nos analíticos, eu gostaria de mostrar então um método que existe nas normas para pilares, que é essa formulinha aqui. Essa fórmula é o seguinte: ela tem várias componentes que envolvem o nível de carregamento dos pilares, o comprimento efetivo que eles têm, a posição das barras, a largura do pilar e o número de barras. Cada um é calculado de um jeito, insere na fórmula e vai sair um tempo que esse pilar suporta em situação de incêndio. Como que essa fórmula foi criada? Essa fórmula foi feito um ajuste de curvas a partir de resultados de 76 pilares, tá? Que foram ensaiados em escala real. Para cada um deles tinha uma determinada característica e um determinado tempo que suportou no ensaio, né? No ensaio em aquecimento e aplicação de carregamento. E depois foi feita uma avaliação também com auxílio de modelos numéricos, lá usando um software chamado Saphir. Então, isso para dizer que é o seguinte, que essa fórmula ela tem uma série de limitações, e quem aplica ela tem que estar ciente que não está calculando diretamente a resistência dos elementos, do concreto, do aço. Está pegando algo que foi criado a partir de um ajuste de curvas de resultados de ensaios. Tá? Então, ressalvas para esse método aqui, principalmente com relação a extrapolações, de querer usar outros tipos de materiais ou abranger situações fora das faixas de valores desses pilares, desses 76 pilares que foram ensaiados. Então, as normas que apresentam essa fórmula
a brasileira tem, a europeia tem, elas vão dar certinho qual é o campo de validade dessa formulação, tá? Por último, como forma de avaliação, a gente tem os ensaios de laboratório. Claro, aí o bacana deles é que, sim, eles representam muito bem a estrutura real, com todos os efeitos considerados, tá? Porque o concreto, o aço, eles podem ter nuances ali de efeitos de expansões, perdas de temperatura, que se aquilo não for muito bem, por exemplo, considerado num modelo numérico, você pode chegar em resultados errados, tá? Então, o bom de ensaios de laboratório é que tudo já vai estar incluído ali. O problema deles são ensaios super trabalhosos e caros de se fazer. Quase em nenhum lugar tem um forno com uma capacidade de aplicação de carregamento suficiente para você ensaiar peças com dimensões reais, porque não dá para ficar fazendo com pecinha reduzida e querer tirar conclusões disso, né? Tem que ser uma dimensão real. E mais ainda com aplicação de incêndio com os valores que a gente precisa, aplicação de 1.000, 1.200 graus, coisas desse porte. Então, já é difícil você ter o equipamento de ensaio com a capacidade de carga adequada, ainda mais com a aplicação de fogo, pior ainda, tá? Então, aqui eu só trouxe um exemplo de um equipamento de ensaio do NRCC do Canadá. Esse daqui é uma máquina de ensaio de pilares. Então, isso daqui é um forno, né? E você permite a aplicação de carga do pilar que está sendo... que está sofrendo ação de incêndio ali dentro, tá? Além disso, esse laboratório ele tem outras máquinas de ensaio para, por exemplo, fazer ensaios de parede, ensaios de flexão. Aqui estou mostrando, por exemplo, o fim de um ensaio. Como que fica os materiais lá dentro? Praticamente derrete, tá? Essa é a limpeza da máquina de ensaio depois do ensaio. E aqui a gente vê, por exemplo, uma máquina de ensaio de laje. Então, a gente tem toda a parte de aplicação de carregamentos aqui em cima, né? E o forno aqui embaixo. E a laje a ser ensaiada fica aqui no meio, tá? Só para exemplificar o tipo desses equipamentos e o quanto eles são específicos, tá? Bom, em relação a métodos avançados, que é o último deles, então, se a gente quiser calcular a peça certinho, direitinho, então uma possibilidade a gente pega a seção transversal, seja de uma viga, seja de um pilar, e divide em elementos que a gente pode chamar de fibras, tá? Ou seja, uma matriz ali de elementos. Para cada um deles, imaginando, por exemplo, a atuação do fogo aqui nos 4 lados, a gente consegue definir, por meio daquelas tabelas ou de uma análise térmica específica, define para cada ponto desse uma temperatura. E, a partir da temperatura, eu vou conseguir saber o quanto a resistência do material está reduzindo, né? E também a dilatação térmica de cada uma dessas fibrinhas ali. Integrando tudo, a gente consegue saber, então, o esforço resistente dessa seção transversal. Tá? Então, a gente consegue aplicar algumas hipóteses de cálculo. Então, em situação de incêndio, é possível aplicar ainda a hipótese de seção plana, após a deformação, que é a hipótese de Bernoulli. A gente ainda consegue aplicar a hipótese de pequenas rotações e pequenos deslocamentos. A gente considera que a peça não tem nenhuma restrição a deformações térmicas, tá? Ela pode expandir à vontade, ela está livre para expandir. Nos métodos avançados, usualmente a gente considera que a peça não tem o efeito do spalling. O efeito do spalling é o descascamento da peça, do cobrimento dela, sob a ação do incêndio. Tá? Então, sob a ação de altas temperaturas, às vezes o concreto ele sofre, ele quebra, enfim, destaca, principalmente o cobrimento. Esse é o efeito do spalling. Usualmente, em cálculos, a gente não considera. Tá? Também a gente despreza a resistência à tração do concreto e a gente considera, então, o estado uniaxial de tensão das fibras nessa seção transversal. Tá? Então, aqui mostrando as etapas de cálculo, ó. Então, a gente tem a seção transversal, que foi toda dividida naqueles quadradinhos, né, seja de concreto ou seja de aço. Nessa seção transversal, a gente consegue, então, aplicar deformações em cálculo. Então, a gente consegue aplicar uma deformação, por exemplo, no centro de esforços da peça, uma deformação axial, e além disso consegue aplicar rotações nessa peça. Essa seria a deformação total que a gente pode admitir a hipótese linear, tá? Mas existe uma nuance aqui da análise quando a gente está considerando altas temperaturas. É obrigatório descontar as deformações térmicas dos elementos. Então, cada fibrinha de concreto com determinada temperatura, ela vai ter uma deformação térmica.
e essa deformação precisa ser descontada. Então, por exemplo, o perfil de deformações para essa peça seria mais ou menos desse formato, né? Então, pego as deformações totais menos as térmicas, aí que eu vou obter um campo de deformações mecânicas, que essas é que eu vou poder usar para consultar lá nos diagramas tensão-deformação dos elementos, tá? Então, esse é o detalhe fundamental quando se está analisando elementos de concreto em situação de incêndio. Descontar as deformações térmicas, tá? E aí, a partir disso, que eu tenho um campo de tensões, aí eu consigo integrar tudo isso na seção e saber, por exemplo, uma força normal resistente e um momento fletor resistente em situação de incêndio. Então, aqui, mostrando um exemplo de diagramas que a gente consegue traçar com isso, né? Então, por exemplo, para uma determinada seção, várias curvaturas, fazendo uma varredura dessas curvaturas, eu consigo obter uma série de pontos de normal e momento resistentes. Então, para cada curvatura, eu consigo fazer uma varredura e chegar nessas linhas aqui de curvas normal-momento, tá? E, por exemplo, se eu escolho um determinado esforço normal, por exemplo, eu estou analisando um pilar, eu sei qual é o esforço normal que eu quero analisar em situação de incêndio, eu escolho essa força normal, eu consigo vir aqui e capturar quais são os momentos e as curvaturas que são correspondentes a esse esforço normal. Então, a gente consegue traçar, então, um diagrama momento-curvatura. Momento, curvatura, para esse determinado esforço normal, tá? E isso daqui vai me dar, então, a minha origem de dados para determinar a rigidez das peças. Já vou mostrar em seguida. Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, é o efeito da temperatura de vários tempos de exposição ao fogo no que acontece em diagramas momento-curvatura. Então, eu tenho para 30 minutos, para 60 minutos, vocês vejam que ele vai baixando, eu vou diminuindo a rigidez das peças, ela vai baixando até o momento que, por exemplo, num determinado exemplo aqui, a rigidez já foi embora, tá? Para que eu uso isso? Então, se eu estou analisando um pilar em situação de incêndio, eu tenho um primeiro perfil de momentos ao longo desse pilar, eu tenho a força normal e eu tenho um perfil de momentos ao longo do lance. Eu entro lá no diagrama momento-curvatura para ler esses momentos e descubro as curvaturas. Integro isso ao longo do lance, eu vou ter rotações dos nós que eu determinei. Integro isso novamente, eu vou ter os deslocamentos. E vou fazendo isso iterativamente até chegar numa posição de equilíbrio, ou eu posso, inclusive, detectar que deu algum tipo de instabilidade. Mas se deu uma posição de equilíbrio, eu verifico se a seção crítica tem capacidade portante, capacidade resistente para suportar esse momento ali, tá? Bom, então, no meu mestrado, como eu tinha citado, qual foi o trabalho que eu fiz, então? Eu fiz exatamente o processo que eu mostrei. Então, eu peguei seções de concreto, fiz a discretização, traçou diagramas momento-curvatura e, iterativamente, aumentando de 1 em 1 minuto, a gente foi vendo o pilar. Foi vendo os 76 pilares que foram usados para a calibração daquela fórmula do Eurocode, o que acontecia, que tempo de resistência ao fogo eu consegui obter por um método analítico. Tá? Então, peguei e testei aquele pilar com 30 minutos, 31, 32, 33, até que ele... Você pegou os resultados experimentais e passaram no modelo. Exatamente. Exatamente. Para fazer uma checagem com método analítico, porque a gente queria... Exato, porque a gente queria entender se esse método estava bom, se ele estava encaixando direitinho. E, assim, usando todos os diagramas e todos os processos das normas técnicas. Tá? Nada de diferente. Só aplicando o que está escrito na norma, se estava dando certo. Então, aqui a gente verifica, então, o tempo de resistência ao fogo de cada um dos pilares. Aqui são vários laboratórios, tá? De cada um dos pilares. O tempo de resistência ao fogo obtido experimentalmente, que foi medido lá no ensaio, e o tempo de resistência ao fogo analítico, que eu calculei, usando esses métodos das normas. Tá? Então, aqui a gente verifica, e essa daqui é a linha que define o tempo igual, né? O tempo analítico igual ao experimental. Então, o nosso desejo é que o tempo experimental seja maior do que o tempo analítico. Eu não posso, né? Eu não posso calcular tempos contra a segurança. O seguro é que o experimental dê ligeiramente a mais
do que o analítico. Então, aqui a gente verifica que para uma boa faixa de variação de tempos de resistência ao fogo, os métodos funcionam razoavelmente bem. Então, aqui, se eu pego o tempo analítico dividido pelo experimental, de cada um desses pilares, na média deu 0,8, tá? Com desvio padrão de 0,22, coeficiente de variação de 0,27. E 83% dos pilares resultam, nesse método analítico, a favor da segurança. Tá? Então, está aqui para ilustrar. Aí, obviamente, no mestrado, a gente vai fazendo testes de outras hipóteses e tudo mais. Eu não fiz aquele desconto das deformações térmicas, só para ver qual era a importância disso e o que acontecia com os meus resultados, se eu não descontasse as deformações térmicas. E aí, o que acontece? Um monte de resultados caíram na região insegura. O método já não consegue prever adequadamente o tempo de resistência ao fogo analítico, né? Então, a minha média já vai para 1,14, ou seja, contra a segurança, né? E o coeficiente de variação aumenta demais, vai de 0,27 para 0,73, que é um absurdo quando a gente está falando em comparações com ensaios, tá? Bom, além desse teste de pilares, a gente usou o mesmo modelinho numérico do mestrado em outra situação, que foi o seguinte: logo depois que eu concluí o mestrado, veio uma outra orientadora do professor Valdir Pinhata, a Gabriela Albuquerque, e ela estava estudando momento fletor resistente de vigas de concreto armado em situação de incêndio. Foi o mestrado dela. Então, o que ela aproveitou para fazer? Esse daqui é o artigo que foi feito na época, né? E tem um livro também, tem a publicação dela. Eu vou deixar, inclusive, nas referências para quem estiver interessado depois. Basicamente, o que ela fez? Ela pegou 4 vigas com diferentes tempos de resistência ao fogo, tá? Então, pegou viga 1, 2, 3 e 4 e calculou usando vários métodos. Então, ela calculou usando um software comercial, que é o SuperTemp Calc, que o software faz lá o modelinho da viga, todo discretizadinho, com todas as propriedades. Ele é super avançado, esse método. Fez um cálculo manual usando uma parte dos resultados do SuperTemp Calc, fez cálculos usando a NBR 15200, tá? Com 2 hipóteses, uma normal, uma simplificada. Fez o método da isotérmica de 500 graus, que é aquele que despreza todo mundo que está, toda a parte de concreto acima de 500 graus, e usou o método numérico que eu usei no mestrado. Então, a gente verifica a aderência desses resultados. Por exemplo, para a viga número 1, todo mundo na faixa de 45 minutos de tempo de resistência ao fogo. Né? Viga número 2, todo mundo em torno de 37, 38 minutos. Então, a gente vê a aderência desses resultados como um vai concordando com o outro, tá? Ou seja, a gente vê que esses métodos, se aplicados direitinho, eles conseguem, eles estão casados super bem, tanto em relação a ensaios experimentais, quanto em relação aos outros métodos que a gente tem, tá? Aqui ela fez até um outro exercício, que foi o seguinte: a Gabriela fez um exercício que ela pegou uma das seções das vigas, uma seção de uma viga que ela tinha, e calculou qual era o momento resistente dessa viga em função do tempo de exposição ao fogo. Momento resistente da viga em função do tempo de exposição ao fogo. E a gente observa o seguinte: isso daqui é um ensaio, enfim, uma peça submetida à flexão simples. Essa peça submetida à flexão simples, ela é fortemente dependente do aço. Do aço. Então, a gente observa que esse diagrama aqui, ele tem um formato muito parecido com o formato do diagrama de perda da resistência do aço em função da temperatura, tá? Em função da temperatura, como era de se esperar, né? Flexão simples, super dependente do aço, então era de se esperar que o momento resistente da viga fosse muito parecido com essa perda de resistência do aço aqui. Né? É um ensaio que nós... Exatamente. Bom, então, em relação aos métodos avançados, eles foram validados com resultados de elementos construídos com aço CA50, também foi validado com VIX, tá?
mas ele não é o único, obviamente. Existem outros softwares, enfim, desenvolvidos por outras pessoas, por outros pesquisadores, e também softwares comerciais disponíveis. Entre eles, eu posso citar o Safiro e o SuperTemp Calc, que fazem análise térmica de seções e você consegue, então, obter o esforço resistente dessas peças, né? Bom, fazendo um exemplinho aqui, então, imaginando, só para a gente sentir o que pode acontecer em relação a um aço CA70, ao aço de alta resistência. Então, peguei um exemplo aqui de uma viga, 30 por 60, com essas características aqui, e ela tinha um momento em temperatura ambiente, um momento resistente, solicitante, temperatura ambiente de 42 kN, e em situação de incêndio, 70% desse valor, 29,4. Então, dimensionando essa viga com aço CA50, a gente chega nesse AS necessário, de 19,9, dá para botar 4 barras de 25, e quando usa o software para calcular quanto tempo ela aguenta, essa viga suporta em incêndio, para atender esse valor de momento de 29,4, a gente descobre que ela vai até 130 minutos. Então, até 130 minutos de incêndio, eu consigo garantir a resistência dessa viga em situação de incêndio. Se eu utilizar um aço CA70 diretamente, usando os mesmos critérios anônimos, só trocando 500 MPa para 700 MPa, a área de aço necessária diminui, da mesma proporção de 500 para 700 MPa, então eu consigo tirar uma barra de aço. Eu consigo trabalhar com 3 barras de 25. E esse tempo de resistência ao fogo, ele fica praticamente inalterado, tá? Ou seja, a redução da área de aço é compensada pelo aumento da resistência do aço, praticamente admitindo exatamente o mesmo comportamento do aço CA70, como se fosse o comportamento do aço CA50. Isso foi um mero teste, supondo aquele mesmo perfil de redução de resistências do aço, supondo o mesmo perfil. Tá? Então, foi só para fazer um teste, assim, de entender onde estamos situados. E ainda usando esse exemplo de viga, que é mais dependente, mais fortemente dependente da resistência do aço. Tá? Agora, eu fiz um outro teste. Bom, como a gente está trabalhando com programa, a gente consegue trocar os diagramas, trocar as resistências. Então, eu imaginei o seguinte. Lá na NBR, na 15200, a gente tem esse perfil aqui de redução de resistências do aço, e a gente tem um aqui para o aço CA60, que é um pouquinho menor. Ele é um pouquinho menor. Então, via de regra, um valor aqui que, por exemplo, é 0,7 para um aço CA50, para um aço CA60, desculpa, 0,8, né, para um aço CA50, ele é, por exemplo, 0,7 para um CA60. Uma pequena redução, tá? Uma pequena redução. Para ver que efeito isso teria no tempo de resistência da peça. Então, usando o aço CA70, com essa redução, imaginando como se fosse igual ao CA60, esse tempo, que era 125, 130 minutos, já vai para 100. Então, por exemplo, uma peça que poderia estar sendo validada no contexto de um edifício de TRF 120 minutos, já não passaria. Já não passaria. Alguma medida teria que ser tomada caso o aço CA70 tenha o mesmo comportamento do CA60. Tá? Então, isso daqui, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber isso? Ensaiando. Tá? Ensaiando. Não tem escapatória. Então, esses ensaios do aço CA70, submetido à tração, submetido à compressão em situação de incêndio, eles são peça-chave quando se trata de avaliação de elementos em situação de incêndio, usando esse tipo de aço. Tá? Então, os próximos passos em relação ao CA70, quando a gente está pensando em situação de incêndio, bom, primeiro a gente poderia ensaiar peças executadas com aço CA70, só que esses ensaios são de difícil execução e têm alto custo, né? No entanto, a gente já tem um grande arcabouço, né, de métodos numéricos devidamente validados para aço CA50, suficientemente confiáveis para que a gente possa usar esses métodos para o CA70, desde que tenha os resultados do comportamento desse aço, né? E, além disso, se a gente começar a trabalhar também com outros materiais, outras resistências, por exemplo, outros tipos, inclusive de concreto, tudo precisa ser revalidado, tudo precisa ser reensaiado, porque a gente não sabe se isso daqui está valendo. E só o ensaio vai dizer para a gente. Tá? Só o ensaio vai dizer para a gente. Agora, todo o processo de verificação, tendo isso daqui,
é possível fazer toda a verificação e recalibração de normas para aço CA70, tá? Então, estendendo um pouquinho mais, quando a gente está pensando, por exemplo, em pilares. Se eu usar aço CA70 numa seção transversal de pilares, eu tenho a tendência de ter uma menor área de aço lá dentro dele. Eu tenho uma tendência a ter uma menor área de aço. Como o módulo de elasticidade do aço é muito maior do que o módulo de elasticidade do concreto, ele contribui bastante para a rigidez da peça. Então, se eu ponho menos aço, eu reduzo a rigidez da peça, eu posso ter mais momento de segunda ordem quando eu estou fazendo as minhas análises, e isso pode fazer com que o pilar rompa antes. Ou seja, ele vai aguentar menos tempo de resistência ao fogo, porque eu estou mexendo na rigidez dele. Então, isso entra depois na avaliação também de pilares. Além disso, se eu tiver uma menor quantidade de aço na seção transversal, eu corro o risco de ter menos barras na seção transversal, e se essas barras ainda estiverem concentradas nos cantos da peça que sofrem mais efeito da temperatura, eu posso piorar ainda a situação por outras vias. Ou seja, às vezes eu até deixo uma área de aço adequada, mas numa situação desfavorável, e isso também pode ser uma nuance a ser investigada nessa troca, né, entre os 50 e os 60. Então, tendo em mãos os resultados para o aço CA70, tudo precisa ser revalidado, inclusive toda a parte de métodos tabulares, né? Então, todos os métodos precisam ser checados, precisam ser revalidados tendo em mãos esses procedimentos. Não dá para fazer uma extensão simplesmente automática, certo? Bom, eu gostaria de deixar para vocês, então, algumas referências para quem quiser aprofundar no assunto dessas verificações de elementos. Então, eu deixo aqui a tese de doutorado da Carla Neves, foi orientada pelo professor Valdir Pinhata, aqui na escola, ela fez uma pesquisa super ampla, inclusive com participação uma parte no exterior de elementos de concreto armado em situação de incêndio. Eu fiz a minha verificação de pilares em situação de incêndio, então lá tem toda essa parte do detalhamento, dessa parte numérica. Depois, em seguida, veio a Gabriela Albuquerque, que fez todo um estudo super detalhado a respeito de vigas de concreto armado em situação de incêndio. E também tem os livros do professor Valdir Pinhata, para entender, num contexto mais amplo, segurança contra incêndio em edificações, tanto do ponto de vista arquitetônico, quanto do ponto de vista de estruturas, tá? Do ponto de vista de estrutura. Obviamente, cobrimentos maiores tendem a ser melhores porque protege mais na situação de incêndio. Agora, tudo depende das verificações que a gente faz, tá? Então, você pode, por exemplo, admitir para uma barra, ela pode ter, às vezes, uma temperatura elevada, pode perder muito da resistência dela, e ainda assim a peça eventualmente continua passando, ela pode ter o auxílio de outras peças. Então, tudo acaba dependendo de verificação, tá? Nós temos os métodos tabulares, eles têm aquela posição de C1 das barras que acaba levando a alguns cobrimentos um pouco maiores, tá? O que eu posso dizer em relação a fins práticos é que os cobrimentos padrões da NBR 6118, a temperatura ambiente, padrão, sem nenhum tipo de redução, eles têm atendido razoavelmente bem peças para TRRF de 120 minutos. Tá? 150 é mais. Para outros TRRFs, principalmente de 150 para cima, às vezes o cobrimento começa já a ficar com uma espessura tal que já começa a ser interessante pensar em outras alternativas, inclusive de proteção das peças, tá? Às vezes até com auxílio de gesso, com auxílio de outras medidas, que às vezes começa até a ficar antieconômico.